segundo ano, vamos falar sobre a nossa aula de ciências. Então, semana passada, essas 2 últimas semanas, vocês têm pesquisado bastante sobre os ambientes, sobre os seres vivos que vivem nesses ambientes, né? Seres vivos desde as plantas, os animais, os insetos, todos aqueles seres vivos que precisam completar seu ciclo de vida, que tem vida, ok? Sei que vocês pesquisaram bastante sobre os animais, mas também temos as plantas, né? Que também são seres vivos e passam por ciclos durante toda a sua vida, né? Essa semana nós vamos passar para o capítulo 3 do livro, que é Nós e os Outros Animais. Que semelhanças e diferenças existem entre os seres humanos e os animais? Será que os seres humanos são animais? O que vocês acham? Sim, nós seres humanos também estamos dentro do grupo dos animais, né? Temos algumas diferenças, a gente raciocina, pensa, toma iniciativa, faz coisas, temos vontades próprias, né? Um pouco diferente dos animais, mas estamos dentro do grupo dos animais, certo? Então essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Que semelhanças temos com esses animais? Vocês acham que os ciclos por onde passam esses animais, nós somos parecidos? Por exemplo, todos nós nascemos, certo? Passamos por um processo de desenvolvimento. Os animais também. Vamos ver algumas imagens aqui para vocês entenderem. O nosso corpo precisa passar por vários processos para poder se desenvolver. E cada animal, cada ser vivo tem o seu corpo preparado, adaptado para aquele ambiente que ele vive. A gente já viu um pouquinho disso na semana passada, né? Onde falamos que um urso, se ele vier aqui para o Campeche, como seria a vida dele? Não seria fácil, porque o corpo dele é adaptado para o ambiente onde ele vive. O frio, né? E aqui é um local quente, a gente tem poucos dias de frio, nem é tão frio assim quanto aos locais onde esses ursos vivem, né? Então o urso não seria capaz de sobreviver livre aqui nesse espaço, né? Geralmente quando eles vão para o zoológico, para algum espaço que para serem cuidados, esses espaços são adaptados conforme o ambiente deles, para eles não sofrerem tanto, tá bem, gente? Então o nosso corpo ele é adaptado para o ambiente em que vive. Então vamos ver aqui nosso vídeo. Mostrar uma sequência de animais fofinhos, vocês vão gostar de vê-los. E cada animal desse, olhem bem para eles para ver se eles não são realmente parecidos em suas reações naturais com a gente. Observe, o que tem em comum nesse grupo de animais? Nós temos ursos, leões, onças, pandas, né? Os antílopes. O que tem em comum nessas imagens aqui? As aves. Vamos descer um pouquinho mais para vocês verem. Observem. O que tem em comuns aqui? Olha os patinhos. Patinho aqui. Todos esses filhotes adultos, todos esses animais adultos estão com seus filhotes, igual a gente quando fica com a nossa mãe, quando nascemos, né? Precisamos dela para poder serem cuidados. Quando estamos pequenos, quando somos pequenos e nascemos, não temos autonomia. Muitos dos animais são assim, precisam ainda da mãe para poder alimentá-los, principalmente aqueles que mamam, né? Dependem do leite da mãe nos primeiros meses de vida para poder sobreviver.
Se por acaso acontecer alguma coisa com a mãe desaparecer, né, e o filhote ficar sozinho, ele acaba morrendo, porque ele não tem capacidade ainda para buscar o seu alimento. Nós, seres humanos, também, quando nascemos os bebezinhos, principalmente aqueles que têm bebezinhos em casa agora, né, Theo? Tem um irmãozinho chegando aí, que já chegou. O que ele precisa? Ele é altamente dependente da sua mãe, tá? Precisa estar ali dando mamar para ele o tempo inteiro, trocando a fraldinha. Alguns animais também são assim, não vão trocar a fralda, mas precisam de proteção. Mesmo uma feroz leoa, olha ali, fica cuidando sempre da sua prole, né, dos seus filhotinhos. Né? Aqui o urso, olha que imagem linda, as mães ursos sabem como lidar com os filhotes, carregando o filhotinho nas costas. Né? Os macacos, a gente vê as imagens nos filmes, nos vídeos, são sempre bem carinhosos, né? Ficam sempre fazendo carinho uns nos outros. Então, os macacos, mesma coisa as aves. Olha só, uma pata com um monte de patinhos seguindo elas. Porque, apesar deles não serem mamíferos, eles precisam de proteção e a pata-mãe ainda vai cuidar deles durante um tempo, vai mostrar como pegar o alimento e eles vão aprender isso naturalmente, tá? A imagem bonita da zebra com seus filhotes. Depois, se vocês quiserem, vocês poderão procurar no Google animais e seus filhotes que tem imagens belíssimas, uma imagem mais bonita do que as outras, tá? Olha só, por que às vezes se diz que uma mãe, quando cuida bastante do seu filho, é uma mãe coruja? Porque a mãe coruja costuma colocar todo mundo embaixo das asas e ficar protegendo, cuidando, para que não aconteça nada com eles, né? Então, são algumas características dos animais e das pessoas, né? Características incomuns. Elas cuidam dos seus filhotes, precisam de proteção, precisam de alimento, precisam aprender a se desenvolver para depois seguir o seu rumo, seguir a sua vida. Depois que esses filhotes se tornam adultos, eles vão buscar os seus caminhos, né? Eles vão atrás de outros animais da mesma espécie, vão conhecer, vão ter seus próprios filhotes e o ciclo da vida continua. O que é esse ciclo da vida? Nascem, vão crescer, vão se desenvolver, vão ter seus próprios filhos, ter seus próprios filhotes e vão morrer. Morrer porque são seres vivos e ninguém fica vivo eternamente, né? Alguns vão antes de completar o ciclo, né? Como o caso dos filhotes, às vezes se a mãe abandona eles acabam morrendo, né? Ou morrem por algum tipo de doença, enfim, acontece alguma coisa dentro do processo de desenvolvimento deles que eles não conseguem completar o ciclo todo. É uma seleção natural. Como acontece com seres humanos também, né? Muitos de vocês já devem conhecer, ouviram falar, ou já passou por isso, de já perder o avô, já ficou velhinho, o avô teve seus pais tiveram vocês, ele completou todo o ciclo da vida dele, envelheceu e naturalmente não consegue mais, né? Partiu para outro momento, né? Morreu, precisou nos deixar, ou seja, ele completou todo o ciclo de vida dele. Né? Às vezes é triste, mas a gente precisa também aprender a lidar com essas situações e saber que são situações normal, né? Que fazem parte da vida. Ok, segundo ano. Então, continuando aqui o nosso trabalho, vamos ver aqui, no nosso capítulo do livro, ver se tem outros animais que não apareceram. Aqui o cachorro, ó. Quantos filhotinhos tem aqui, gente? Olha, tem mais de 10 filhotes desse cachorro. 23 cadelinhas ela teve de filhotes. É bastante, né? Aqui, ó. E o contato dele, gente, sempre vê que, apesar de serem animais, eles têm carinho uns pelos outros, né? Se podemos chamar de carinhos, mas eles têm atenção, cuidado. Isso já é instintivo, faz parte da vida.
né? Nesse processo de desenvolvimento dos animais, muito parecido com a dos seres humanos. Tá? Então vamos ver o nosso capítulo livre. Aqui, ó, nós e os outros animais. Nosso corpo e o corpo dos animais precisam de várias coisas para se manterem vivos nos diferentes ambientes. De novo voltando, se a gente traz um elefante lá da África para cá, o que vai acontecer? Ele não vai se adaptar, porque o corpo do elefante, aquele espaço da África, está todo adaptado para que ele possa sobreviver lá. Vai ter as árvores, a alimentação que ele precisa, né? O espaço para ele poder andar livremente, porque os elefantes caminham muito, né? Então ele não vai conseguir sobreviver aqui. Ele até vive em cativeiros, mas num tempo muito menor. Quando a gente tira um animal do habitat dele, põe ele em cativeiro, o tempo de vida dele se reduz às vezes pela metade, porque não é a mesma coisa, apesar de tentar imitar o ambiente, não é a mesma coisa, tá? Ele vai sentir necessidades, principalmente de espaço, onde ele possa se locomover, correr e seguir os seus instintos, né? Dentro de um cativeiro ele fica com um espaço muito limitado, tá? E principalmente o corpo, né? A quantidade de pelos, de penas, o estômago dele está todo adaptado para um tipo de comida. As girafas, por exemplo, elas se alimentam das árvores que tem somente naquele espaço. Não precisam ser árvores muito altas, porque elas são pescoçudas, né? Precisam pegar as folhinhas novas lá do alto para conseguir se alimentar bem. Então, tirar um animal do espaço onde ele vive não é legal. Tá? E o corpo dele já é preparado para essa situação. O tubarão azul do mar, né? O lobo-guará, que vive em seu ambiente natural. O lobo-guará caminha quilômetros e quilômetros de distância à procura de alimento, né? Então, se a gente colocar ele num cativeiro, colocar ele num espaço, num ambiente que tenha limite, com certeza ele vai sofrer, né? Observe que aqui ele está solto, livremente, né? E os seres humanos, né? Os seres humanos completando o ciclo da vida deles. Então, um adulto, né, já formado, já passou pelo sua fase inicial de bebê, criança, adolescente, jovem, já se tornou adulto, e as crianças correndo livremente no espaço aberto, né, seguindo seu rumo, sua vida. Aqui um caranguejo, chamado de caranguejo fantasma, em seu ambiente natural. Onde vive o caranguejo? Que ambiente é esse? Na praia, né? Então o corpo dele é naturalmente para habitar esse espaço, para ficar nesse espaço, né? Ter grandes garras presas para cavar, fazer os seus buracos, né? 2 olhos para ficarem bem ligados, para ninguém chegar perto deles. E as pinças para se proteger e também pegar o seu alimento. Então, cada ambiente tem seu espaço. Então, os seres humanos e os animais têm algumas características em comum, e durante a vida o corpo dos animais se modifica como a gente viu, né? Ou seja, os animais podem ter seus descendentes, né? O que são descendentes? São os seus filhotes. Né? Então a pata com seus filhotinhos, uma mãe esperando aqui o seu bebê, né? Grávida. Eles também o corpo deles passa por modificações, né? A pata vai colocar os seus ovos lá no ninho, vai ficar cuidando dos ovos, chocando em cima deles, deixar eles quentinhos durante um período para que os seus filhotinhos consigam se desenvolver dentro dos ovos, e depois eles vão sair, né? E vão continuar o seu ciclo. Então, os animais, além de nascer, passam por todo o seu processo de desenvolvimento e aí também morrem, né?
como a gente já havia falado, morrer faz parte do ciclo da vida, né? Então, os filhotinhos mamando, né? Porque são mamíferos, precisam da mãe. Aqui já um bebezinho um pouquinho maior, que fofinho, né? Já não precisa mais mamar, provavelmente, já está comendo sua ração ou outro tipo de alimento. Aqui já está adulto, né? Já cresceu, já mudou a sua fisionomia, né? E depois torna-se idoso, né? Está completando o seu ciclo. Nasceu, cresceu, se desenvolveu e chegou à idade máxima, né? Se tornou adulto. Ok? Então são situações normais que se passam, né? Por todos os seres vivos, né? Passam por essas situações. O seu desenvolvimento e o seu corpo vai se adaptando em relação a isso também, tá? Depois vou sugerir para vocês, quando a prof mandar por escrito as atividades, vou sugerir um vídeo bem lindo que eu encontrei no YouTube sobre a metamorfose da borboleta. Eu gostaria que vocês assistissem, a prof não vai passar aqui agora, porque é um tempo de 7 minutos, ele vai tomar muito tempo, né? E a gente está gravando aqui com o celular, fez toda uma adaptação. Então, para não ficar muito longa a aula, a prof vai mandar escrito depois para vocês acompanharem o ciclo do desenvolvimento da borboleta. É um dos ciclos maravilhosos, porque a borboleta passa por toda uma transformação. Ela acaba se tornando um outro animal para conseguir chegar naquela belíssima imagem que a gente já conhece dela voando entre as flores, né? Só que antes disso ela passou por todo um processo de desenvolvimento, um processo bem diferente dos outros seres vivos, assim como o sapo também, que vocês viram lá no capítulo anterior, né? Era um ovinho, o ovo se tornou um girino, esse girino, depois de uma forma bem diferente, foi crescendo as suas perninhas até se tornar um sapo. Então ele passou por transformações. Assim como a borboleta também vai passar. Depois, quando mandar escrito, vou sugerir para que vocês possam assistir esse vídeo, que é sobre a metamorfose da borboleta, o ciclo de vida da borboleta. Ok? Então, essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Sobre nós e os outros animais. Que precisamos de várias coisas para nos mantermos vivos, né? Nos diferentes ambientes, cada qual no seu ambiente, adaptado para aquele ciclo de vida, para aquele sistema, para aquela ocasião, para aquele clima, para aquela vegetação, para que ele tenha todo o suporte necessário para completar o seu ciclo de vida todo. Tá? Então vamos lá ver no livro as nossas atividades que teremos essa semana. Vocês vão ler essa página, que é a página, vamos ver, capítulo 3 do livro, página 34. Vamos ver aqui no livro para vocês. Não, página 18, eu estava na página errada. Na página 18 do livro, nós temos, deixa eu descer aqui, colocar aqui a imagem inicial. Vamos ver aqui. No nosso livro, na página 34, tem toda uma instrução aqui para vocês. Mostram essas fotos e fala, nós e os outros animais. Então vocês vão ler um pouco sobre o texto aqui, a prof já falou um pouquinho sobre ele, tá? Que o nosso corpo e dos animais precisam de várias coisas para se manter vivos nos diferentes ambientes. Você deve conhecer muitos os animais e veja as imagens de alguns deles. Então são essas imagens que a prof falou, do siri, do lobo-guará, do tubarão, dos seres vivos, né? Embaixo tem uma lista para vocês escreverem.
Ops, passou direto, vamos voltar na página 18. Aqui, ó. Faça uma lista dos animais mostrados na foto. Então, vocês vão escrever ali quais são os animais que apareceram. Vejam que os nomes, para facilitar, tá aqui embaixo. Tá? Procurem escrever em letra script a lista, tá? Colocar caranguejo fantasma, o tubarão, o lobo-guará. Depois, se vocês quiserem, podem pesquisar um pouquinho mais sobre esses animais. Inclusive, o lobo-guará é um animal que vive no Brasil, tá? No Cerrado, nas caatingas, cerrados. Então, procurem um pouquinho sobre ele. Depois, uma criança disse que os seres humanos não são animais. Você acha que está correta essa informação? Seres humanos, afinal, está dentro do grupo dos animais ou não? O que vocês acham? Pensem por todo o ciclo que passa para poderem responder, tá? Pensem sobre isso que a gente conversou antes. Características dos animais na página 19. Aqui, os animais podem ter descendentes, ou seja, filhotes. Essa é uma característica de todos os animais, né? Os animais respiram, se alimentam, crescem e se desenvolvem. Essa é uma característica de todos os grupos de animais. Precisam se alimentar, respiram e crescem e se desenvolvem, né? E alguns dos animais morrem, né? A morte faz parte do ciclo da vida, né? Não só dos animais, mas também dos seres humanos. Tá bem, gente? E ali mostra então o cachorro, vocês vão ver que no livro de vocês aparece assim, ó, o cachorro no seu ciclo, né? Os bebezinhos, filhotes mamando na mãe, um cachorro filhote, depois o cachorro adulto e o cachorro, então, já idoso, tá? Na outra atividade, na outra página do livro, observe a situação a seguir. Letícia aprendeu nas aulas de ciência o mesmo conteúdo que você. Na sua opinião, por que a menina não quer entrar no restaurante? O que está acontecendo com a Letícia? Ó, ela foi almoçar com a mãe num restaurante e encontrou essa placa: proibida a entrada de animais. Por que será que a Letícia não quer entrar? Hein? O que vocês acham? Ela não está levando nenhum animal. Mas qual é o conceito de animal que a gente viu anteriormente sobre os seres humanos? Será que eles estão dentro do grupo dos animais? O que vocês acham? Pensem um pouquinho sobre isso. Por que você acha que essa placa está no restaurante? Hein? De que outra maneira essa mensagem, olha só a importância da escrita, de que outra maneira essa mensagem poderia ser escrita? A Letícia é uma menina muito esperta, hein? Ela prestou bastante atenção na aula de ciências. Ela já viu que tinha alguma coisa errada aí. Desenhe uma nova placa para mostrar para o restaurante com a frase que você criou. Então, aqui embaixo, vocês vão dar uma sugestão de como essa placa poderia ser escrita, ok? Para que todos possam aproveitar e entrar no restaurante, né? Tá bom? Então, essa vai ser a atividade da semana de vocês, tá? A página 18 do livro, leia todas as informações do texto novamente. Completar o número 1. Ler as características dos animais na página 19 e depois, então, fazer essa atividade. Observar bem a situação da Letícia ao chegar no restaurante, se deu com a placa ali dizendo que animais não podem entrar, qual foi a reação dela, né? E fazer uma sugestão de placa para que não há erro, né? Para que não há outra interpretação, tá? Para que a interpretação seja de forma correta. Certo? Então, vocês podem desenhar a placa
e aí faça com uma letra bem bonita, pode fazer um pouquinho maior, que geralmente esse tipo de texto, de placa, de informações, ele se destaca na letra, né? A letra precisa ser bem legível, bem desenhada, precisa ser um pouco maior para que todos possam ler sem dificuldade. É um outro tipo de texto, então aproveite esse momento já para fazer uma placa bem legal ali e sugerir ao dono do restaurante que informação ele poderia colocar ali. Certo, gente? E aí, durante a semana, então, a prof vai sugerir um vídeo sobre a metamorfose da borboleta para vocês assistirem, ok? Até mais, a gente se vê depois.